estudo que é muito recomendado. A igreja mesmo vai estar muito atenta a essa questão, porque ela é muito comentada e eu quero compartilhar com a igreja. E hoje nós vamos aprender acerca da hermenêutica e da exegese. Pastor, eu tenho um sonho de pregar, eu acho bonito falar de Jesus, falar do amor de Deus. Então, você que tem esse sonho, essa pretensão, eu recomendo você uma aula de exegese e hermenêutica, amém? O Espírito de Deus aplicou no meu coração. Eu quero compartilhar com a igreja nesta noite o significado da hermenêutica e da exegese da palavra de Deus, amém? No texto recomendado, eu quero compartilhar com a igreja, já sentado nele, não precisa levantar. É um texto conhecido que está lá em João, capítulo 5, versículo 39. João 5,39. A Bíblia diz bem claro: examinai as Escrituras, porque vós cuidais dela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? É assim? Examinai, olha só, para a gente entender e compreender o sentido da exegese, da hermenêutica, a Bíblia já está recomendando: examinai as Escrituras, porque vós cuidais dela a vida eterna, e são ela que de mim testificam. Ela está testificando de quê, igreja? O texto aí está testificando de quê? Me ajuda aí, vamos lá, vou precisar da igreja me ajudar para pregar e ensinar. Está testificando de quê o texto? Está falando de Jesus, amém? Agora todo mundo conhece o jargão do pastor Mauro. O texto, sem o contexto, vira pretexto para heresia e confusão. Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou, né? A Bíblia é assim. Então temos que atentar. O texto, sem o contexto, vira pretexto para heresia e confusão. Todo mundo sabe o que é contexto, o pastor já ensinou. É o que veio antes ou depois do texto. Qual seria o contexto desse verso que o pastor acabou de falar? Está lá em 2 Timóteo 3,16, que a Bíblia toda ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar. Olha que maravilha, irmão. Anota aí na tela do teu coração. Quando você está de frente com a Bíblia, com esse exemplar lindo e maravilhoso, você tem que entender que ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redaguir. Pastor, o que é redaguir? Redaguir é você perguntar, é você pedir explicação. Redaguir é você retrucar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Não para por aí o contexto. O outro contexto está lá em Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apto para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Quem entendeu aqui, diga amém. Amém, querido? Para que vocês possam entender, quando nós entrarmos aqui no parâmetro da hermenêutica e da exegese, você já sabe que você tem que ter essa base. Eu recomendo à igreja gravar esses versículos, né, irmão? Grave esse versículo na tábua do teu coração. Toda vez que for deparar diante dela, isso tem que estar gravado na tua alma. Qual é o objetivo que eu vou ler a Bíblia? Pronto, eu passei a receitar. Daí, cabe você agora entender e aplicar na sua vida. Então a mensagem de hoje, o que nós vamos abordar aqui, o objetivo da mensagem hermenêutica e exegética, ela tem um fundamento, ela tem um propósito de preservar a sã doutrina. Amém, queridos? Repita comigo: para evitar, ou melhor, para preservar a sã doutrina. A hermenêutica e exegética trabalha nessa questão, para que não haja no nosso meio disseminação da heresia e as falsas doutrinas no meio e no seio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos trabalhar. Amém, pastor? Louvado seja. Já entendi. Mas o que quer dizer hermenêutica? Explica isso aí. Como é que se define essa palavra tão
difícil que a gente tanto ouve na boca dos pregadores. Hermenêutica, irmão, é a ciência que tem um objetivo, guarda bem isso na tábua do teu coração. A hermenêutica é a ciência que tem o objetivo da interpretação dos textos bíblicos, a fim, como eu acabei de falar, de evitar a heresia e as falsas doutrinas. A exegese já é um pouco mais profundo, é o estudo da interpretação gramatical. Presta atenção aqui para você entender mais lá na frente. A exegese já trabalha na interpretação gramatical e sistemática das escrituras sagradas. Mas nós temos que tomar cuidado na exegese. Vocês ouviu falar da exegese, já ouviu falar da exegese. Exegese muitas vezes é usada por grandes teólogos que se acham tal, que já entende a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e faz a interpretação por si só, e muitas das vezes não bate com o que está no contexto. Então cuidado com a exegese. Não queira ser mais sábio do que a Bíblia, amém? Então a exegese, quando você ouve falar de exegese, é isso. É o teólogo, não, eu sou bacharel, sou doutor, sou mestrado, eu sei mais do que a Bíblia. Não é assim. A gente pode durar 1000 anos na terra, ainda não vai ser o suficiente para conhecer toda a Bíblia. Aquele que falar que sabe tudo, está mentindo. Amém, querido? Não é assim? Quem concorda com o pastor, diga amém, diga graças a Deus. Então, irmão, na nossa introdução, como de costume, Jesus no seu ministério, presta atenção, Jesus no seu ministério terreno, ele usava 2 formas, que é usada até hoje. Ele usava da didática, que é a doutrina do ensino e do método da direção da aprendizagem. Jesus também usa o método pedagógico, que até hoje é ensinado tanto nas igrejas como nas escolas, faculdades, enfim. A pedagogia está no nosso seio da igreja. Quem entende o que é pedagogia? Pedagogia é a ciência da educação, é um conjunto de doutrinas e princípios que visam a ética, moral e espiritual dos ensinamentos. Amém. Glória a Deus. Tá. Eu já ensinei que Jesus gostava. Uma vez eu fiz aqui essa interpretação, eu achei interessante. Imagina Jesus agora no meio do seu discípulo, que é aquela grande multidão. Imagina aí, viaja comigo no tempo. Eu gosto dessa dinâmica de quando está pregando, às vezes levar o povo a voltar lá no tempo. A mente humana é maravilhosa. Você pode ir aonde você quiser, pode ou não pode. Hoje eu não posso ir lá no tempo de Jesus em corpo, mas eu posso ir com a minha mente. Imagina agora Jesus em meio dos discípulos, em meio daquele grande povo. Imagina, né? Que maravilha, né? Eu queria ver Jesus passo a passo, mas a gente vai ver lá na glória. Tanta sabedoria, tanta unção, um homem perfeito, não tinha nada que falasse dele, o próprio Deus encarnado aqui na terra. Que privilégio, louvado seja o nome do Senhor. Ele usava 2 métodos maravilhosos que eu acho até hoje incrível. Quero compartilhar com a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele pregava para os olhos e para os ouvidos. É isso, pastor. Olha só que maravilha, pregar para os olhos e para os ouvidos. Ah, eu só quero ver. Como é que é pregar para os ouvidos aí, pastor? Olha como é que Jesus falava. Amém? Pregando para os ouvidos. Primeiro, ele disse, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha aí, amém? Ele chegava diante do público e falou, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o povo já ficava alerta, vem coisa boa por aí. E hoje não é diferente. Ele ainda falava mais, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário crer que Deus exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Quem entendeu, diga amém, diga graças a Deus. Louvado é Jesus pregando para os ouvidos. Louvado seja Ele. Quem concorda comigo que acabei pelo ouvido? Amém. Então eu recomendo, irmão, ouve a palavra enquanto você tem ouvido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Nós temos um privilégio tão maravilhoso que Jesus fala grandemente neste lugar. Como é que Ele usa essa igreja com poder e glória através da palavra. Então é assim. Então Jesus, ele estava ainda pregando para os ouvidos
na sua pregação, e que eu acho bonito, que todo mundo sabe, qual é o texto-alvo da Bíblia? Qual é o texto-alvo da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mais uma recomendação, esse versículo já era para estar na tábua do teu coração. Se alguém perguntar alguma coisa, isso aí já é a base para você entrar no evangelismo, amém, querido? Esse é o texto oficial. Por que ele é o texto da Bíblia? Porque ele já está nos afirmando, já está nos alertando. Esse aí é o texto para você dar ênfase à evangelização lá fora, amém, querido? Abre a sua pregação, a sua mensagem com esse texto. João 3,16. Crava na tábua, pastor, não consigo gravar. Fica dia e noite até a coisa andar na massa do sul. E mais outro também que eu gosto. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós, Jesus falando aos ouvidos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Pastor, que esse negócio de jugo e fardo? Jugo é autoridade. Toda vez que você vê escrito na Bíblia jugo, quer dizer autoridade. Jesus está falando, o meu jugo é leve. O jugo desse governo aí é pesado, amém? Não é, querido? Mas o jugo do Senhor é leve. Fardo é carga. Quando se fala em fardo, está falando de carga. Ele falou que levou a carga mais pesada. A minha e a tua cruz pesada cheia de pecado. É ou não é? Imagina aquele homem perfeito levar a carga do mundo inteiro, daqueles que já morreram, aqueles que vão nascer, aqueles que ainda vão. Amém? Jesus pregando aos ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória! Vinde como está, diz o Senhor, mas não permaneça como é. Jesus pregando aos olhos agora. Esse aí então é maravilhoso, que a gente tem anseio de ver todo dia e toda hora. Como é que Jesus pregava aos olhos, irmão? Creio eu que quando ele falava da sua palavra, logo após vinha sinais de prodígio e maravilha, né? Quando Jesus pregava aos olhos, fazendo grandes sinais de prodígio e maravilha, como curando todo tipo de enfermidade. Naquela época do século XIX, a enfermidade que era mais perigosa da época era a lepra. E Jesus curou 10 leprosos de uma vez só. Hoje é diferente, ele continua curando e libertando. Então, Jesus pregando aos olhos, curando todo tipo de enfermidade, expulsando todo tipo de demônio, como ele expulsou os demônios lá do demoniado gadareno, e ressuscitando de morte, como nós já sabemos da passagem de Lázaro. Amém? O centro do ensinamento de Jesus qual era? Jesus sempre, quando ia falar do seu amor, do seu evangelho, ele tinha um propósito, e hoje não pode ser diferente. O propósito do ensinamento da palavra que Jesus ensinava era a fé, porque a fé opera milagres, a fé promove santificação, a fé revela as qualidades, dons e talentos, a fé garante salvação. Amém, querido? Glória a Deus. É assim. Irmãos, agora preste atenção, o pastor já está chegando nessa questão de esboçar, de descortinar, de revelar o sentido da hermenêutica e da exegese. Preste atenção aqui nesse momento, que isso aí vai levar um crescimento espiritual para cada um de nós. Amém. O primeiro tópico que nós vamos abordar aqui, presta atenção redobrada da igreja, é que a Bíblia, ao longo dos tempos, presta atenção, a Bíblia, essa palavra, que hoje nós temos acesso fácil a ela, dia e noite ela está à nossa disposição, ao longo dos anos, presta atenção, ao longo dos anos sofreu o quê? Pela transliteração. Que é isso, pastor? Que palavra grande! Transliteração, que negócio é esse? Explica aí, pastor.
transliteração nada mais é o que? É ação ou efeito de substituição das palavras de um idioma para outro. Agora pergunta à igreja: a igreja é afiada, tem uma escola dominical aqui muito bem aplicada. Qual foi do idioma que a Bíblia foi escrita? Fala comigo, me ajuda a pregar aí. Qual foi o primeiro idioma? Vamos lá, igreja. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Por isso que ela passou por uma transliteração. Eu acabei de explicar aqui o que é transliteração. Me ajuda aí. A Bíblia foi escrita em quê? Em hebraico, grego, aramaico, né? Aí, louvado seja o nome do Senhor. 3 línguas. E naquela época o grego era a língua oficial como o inglês é hoje. O grego era o idioma mais falado na época de Cristo. Então, a Bíblia passou por essa transliteração. Jesus falava em grego com os estrangeiros. Olha só, toda vez que ele estava diante de algum estrangeiro, Jesus já sabia que ele tinha o domínio do idioma grego, ele falava com o estrangeiro em grego. Mas quando Jesus, ele estava com os seus discípulos, ele falava, ou melhor, com o povo, ele falava em hebraico, porque o povo todo entendia, mas com os seus discípulos, ele já gostava de falar com os seus discípulos com a língua mãe, o aramaico, que era a língua mais antiga da época. Jesus já falava com os seus discípulos ali na intimidade aramaico com eles. Amém, querido? Que maravilha, né? Que Jesus maravilhoso é esse nosso. Então, meu querido amado, dando continuidade aqui, escuta, acompanhe comigo. Então, os evangelhos sinóticos, todo mundo sabe quando se fala de evangelho sinótico, amém? O que é evangelho sinótico, igreja? Evangelho, hein? Me ajuda, igreja. Eu quero interagir. Evangelho sinótico e evangelho semelhante. Se você for ver os evangelhos, tem algumas comparações ali que um escritor comparando com o outro. É assim ou não é? Então, o evangelho sinótico é esse. Segundo o livro de João, ele foi escrito à igreja anunciando a Jesus Cristo como Salvador do mundo. Os evangelhos que eu acabei de citar aqui também são conhecidos como o evangelho. Isso, como é que fala? Vamos lá, vamos pular aqui, senão vai passar da hora aqui. Segundo tópico, irmão, vamos lá, vamos descortinar aqui rapidamente o verdadeiro sentido da exegese. Exegese, segundo o nosso dicionário, ela está falando, é aquilo que extrai, lança para fora. Eu quero dizer, é quando você pega o texto e vai extrair ele, usando, presta atenção, eu vou pegar esse texto que eu acabei de ler aqui como a leitura oficial. Quando eu vou fazer uma exegese dela, eu vou tirar para fora o sentido real que o Espírito Santo quer dizer e quer anunciar à igreja. Amém? Quando você vê o sentido de falar exegese, ela está dizendo isso aí, extrair para fora, é a revelação, é o texto, é a palavra rema, é a palavra revelada. Quem já ouviu falar de palavra rema aí? Amém? Domingo mesmo tivemos com a palavra rema, a palavra revelada, a palavra de despertação. Deus sacudiu com a igreja no domingo para que haja um despertamento no nosso meio, amém? Para que haja conserto. Então, lembrando que para entender a mensagem exegética, que passou por uma mudança de transliteração, paradoxo, olha só, até isso nós temos que entender. Além dela passar por uma transliteração, ela também sofreu um paradoxo e também umas expressões idiomáticas na sua cultura e nas suas tradições. Então a exegese, a hermenêutica trabalha dentro da cultura judaica, dentro dos seus usos e costumes, a época da atualidade deles. Enfim, irmão, nós aqui trazemos para a atualidade, mas a hermenêutica trabalha dentro da cultura daquela época, daquele tempo de Jesus. É assim que nós devemos entender, que muitas das vezes o que servia naquele tempo não serve para a atualidade, até porque estamos com uma atualidade muito avançada, a tecnologia está avançada demais,
E muitas das vezes perdemos, às vezes, de vista o real sentido da palavra, porque não levamos em consideração para quem o escritor estava falando ou estava escrevendo, amém? Louvado seja Deus. Vamos lá, acompanha comigo. Pastor, está aqui esse negócio aí de paradoxo, essa expressão idiomática. O pastor vai dar rapidamente aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Segundo o nosso dicionário, paradoxo e expressões idiomáticas são recursos da fala e da escritura que ganham novos sentidos conotativos aplicadas em contexto específico. Exemplo, o pastor vai dar um exemplo aqui de uma expressão idiomática e a igreja vai me ajudar aí vocês vão entender o que o pastor quer dizer. Quando você vê alguém falar, poxa, aquele irmão ali é um amigo da onça, eu estou querendo dizer o quê? Isso é uma expressão idiomática, e a Bíblia está cheia disso, a gente não sabe. Lê uma coisa e não entende porque ela está revelando uma expressão idiomática e a gente interpreta, mas não, tem que ter um cuidado. Quem pode me ajudar? Quando eu falo, poxa, aquele irmão é um amigo da onça, eu estou querendo falar o quê, irmão? É uma expressão idiomática, fala aí, me ajuda? Porque ele foi assim. Então, um amigo da onça, o significado que é uma pessoa interesseira, traidor. Eu não preciso chamar ele, poxa, tu é um traidor. Eu falo, tu é um amigo da onça, né? Eu já estou falando tudo, eu estou usando uma expressão idiomática. A Bíblia, a exegese, a hermenêutica está cheio disso, e às vezes a gente não sabe, e extrapola e fala o que não está no texto e vira pretexto, e quando vai ver, está dando confusão e heresia no seio do povo da igreja. Outra, andar nas nuvens. Não. Aquele irmão só anda nas nuvens, viu? Santa lava doer mais perto. Outra expressão é demais, uma pessoa desalenta, distraída. Essa aí todo mundo sabe. Pô, tu é a cara de pau, né? Tu é a cara de pau, a cara de peró. Não é assim que a gente fala, querido? Sim. Eu estou dizendo que essa pessoa é o quê? A Bíblia fala muito disso, a gente não sabe, né? Quando eu falo que o irmão é a cara de pau, estou falando o que na cara dele? Pô, tem um descarado, tem um sem vergonha. Amém? Irmão, como é lindo, irmão. Eu quando deparei com essa aula de hermenêutica de Deus, eu fiquei fascinado. Eu falei, meu Deus do céu. E às vezes, quanta gente fala besteira e não leva em consideração isso. Nós estamos aqui nesta noite, culto de estudo, amém? Não está combinando com o culto? Estudo. Isso aqui é uma sala de aula. Além de ser um tempo de adoração, de comunhão, é uma sala de aula contínua e perpétua. Entendi, pastor. Mas agora que é paradoxo. O pastor vai dar outro exemplo aqui para vocês entenderem. Isso está tudo dentro da exegese. Se você for fazer um estudo, você vai encontrar tudo isso. Aí você vai começar a entender, porque muitas das vezes a Bíblia é difícil de entender. Eu não estou entendendo isso aqui. O tema é muito grande e a gente não vai esticar muito. Eu vou resumir um pouco aqui para a gente poder ir para frente. Eu pulei uma parte aqui porque senão não vai dar. Então, paradoxo é uma figura de linguagem caracterizada pela expressão de uma ideia constratante e contraditória. A Bíblia está cheia disso, a gente não sabia. Aí, os estudiosos encontraram. Eu vou dar mais um exemplo aqui para os irmãos entenderem. Exemplo de figura de linguagem. O silêncio é o melhor remédio, ou melhor, discurso. Quem já ouviu falar? Alguém fala assim, poxa, rapaz. Foi. Às vezes a pessoa vem e quer saber que você pode falar, o silêncio é o melhor remédio. Quem já deu esse conselho? Eu já falei, o silêncio, em vez de abrir a boca, cala. O calar é ouro, não é, querido? Sim. E falar é prata. Então, todo mundo, a Bíblia era assim.